nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Amém, irmãos? Som. Amém. Som. Jesus. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Jesus está voltando, irmãos. Glória a Deus. Senhor, aqui estamos mais uma noite reunidos em Teu nome, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para Te agradecer, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, primeiramente lhe peço perdão, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. E lhe peço ajuda, Senhor, para que o Senhor venha nos capacitar, para que o Senhor venha nos usar, Senhor, para levar a Tua palavra a quem precisa, Senhor. Porque conforme nós vemos, tanto na mídia, como até ao vivo aí neste mundo, Senhor, os sinais da Tua volta, ó Pai. Então, Senhor, nós sabemos que o inimigo já perdeu, mas quer levar com ele o maior número de almas. Mas nós estamos aqui como um exército Teu, Senhor, para guerrear contra isso. Então aqui nós entregamos, Senhor, as nossas vidas a Ti, Senhor, para que o Senhor venha nos capacitar, nos usar na Tua obra, Senhor, para levar a Tua palavra mesmo a quem precisa, Senhor. Doa quem doer, ó Pai, mas a verdade nós temos que falar, ó Pai, para tentar, ó Pai, salvar o maior número de alma possível, Senhor. Então aqui nós estamos como um exército Teu, Senhor. Nos reveste, ó Pai, com novas armaduras, Senhor, com novas espadas, Senhor, e faça-nos, Senhor, ser vencedores, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Satanás, tranca a rua, tranca tudo, espírito de doença, espírito de desânimo, nós declaramos vocês amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês, tudo, e bate retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Salve de palmas para Jesus. Pode se sentar. Davi, põe para mim Neemias 8, do 6 ao 11. Deus me deu essa palavra hoje, achei bem interessante, irmão. Esdras disse: louve ao Senhor o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. O que nós fazemos nos cultos? Primeira coisa, geralmente a gente chega, dobra o nosso joelho, ora e depois, o que fala ali? Nós louvamos ao Senhor, e não é? Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares,
Então os levitas explicaram a lei ao povo. O que é a lei? A palavra. Os levitas eram Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. O que acontece nos cultos? Então, primeiro, nós chegamos, dobramos nosso joelho, oramos, depois nós louvamos, que nós lemos agora, e depois vem a palavra e a explicação da palavra, não é isso? Quem concorda? Diz amém. Eles iam lendo o livro da lei, traduzindo e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. 9. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficavam tão comovidos. É isso que o povo fica quando está sendo lido a palavra, explicando. O povo está ficando comovido hoje, que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se levantar e nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Nós dobramos os joelhos, louvamos, escutamos a palavra. O que acontecia com eles quando escutavam a palavra? Eles choravam, eles aprendiam, eles se arrependiam, porque ali eles viam o certo e o errado, que aqui está falando que nós devemos e não devemos fazer. Então eles respeitavam, eles choravam, e os levitas falaram que não era para fazer festa, porque ali estava sendo pregada a palavra do Senhor, estava trazendo ensinamento. E hoje, o que está acontecendo nas igrejas? Você escuta a verdade, leva um puxão de orelha, o que você faz? De vez de dar um glória a Deus, aceitar, se renovar, se endireitar, não. Sai falando mal do pastor, do pregador, do ministrante. Não é bem assim. E é isso que tem acontecido nas igrejas, irmãos. Não está acontecendo mais aquilo. Não estão pegando e se consertando. Não. Sai falando mal do pregador. Puxou minha orelha. Eu acho que está sabendo da minha vida. Nós temos que pegar a palavra, irmãos, e nos consertar. Porque quem deu a palavra foi Deus. É quem nos ama de verdade. Deus nos ama mais do que teu marido, teu esposo, namorado. Se você morrer hoje, teu marido ou teu esposo não vai um ano, está com outro, já se esqueceu. Mas e Deus, que deu seu único filho para morrer naquela cruz, para te salvar? Ele quer que nós aprendemos, nós nos corrigimos, porque a volta dele está próxima, irmãos.
Jesus está à porta. E vai acontecer que nem aquele dia, nós colocamos o vídeo aí. É fácil de achar lá, Davi, que ele bate a porta. Você tem salvo aí, Bax, vou passar para ele? Que ele bate lá a porta do céu. Senhor, deixa-me entrar. Todos viram já esse vídeo, né? E Jesus está à porta, irmãos. A volta está próxima, irmãos. Então, quando uma palavra te beliscar, te puxar a tua orelha, se corrija, aceite, dê glória a Deus, faz que nem ali, ó, faz festa. O Senhor me ama, Ele quer me corrigir, Ele quer me salvar, porque nós fomos chamados para estarmos aqui, mas nem todos serão escolhidos, irmãos. Então, quando, mais uma vez, a palavra, irmãos, não é o pregador, a palavra te puxar a orelha, falar com você, não é que fofocaram da tua vida, não. É que Deus quer te corrigir, Deus quer te salvar. Amém? Glória a Deus. Vamos ver se ele acha. Enquanto isso, vamos pôr de pé novamente. Vamos fazer uma oração para a gente estar louvando o Senhor. Senhor, como eu disse agora aqui, Senhor, e eu sei que foi inspirado pelo Teu Espírito, ó Pai, porque sempre eu oro, ó Pai, que tudo que vier sair de mim aqui, que não venha da minha carne, mas sim do Teu Espírito, ó Pai. Então, ó Pai, que tudo que o Senhor nos falar, ó Pai, nos corrigir, ó Pai, que nós não venhamos murmurar, reclamar, mas sim nós viemos, Senhor, aderir à Tua palavra, Senhor, nos corrigir, nos consertar diante de Ti, Senhor, porque a Tua volta está próxima, Pai, e nós queremos, Senhor, subir contigo, não queremos ir para o inferno, não, ó Pai. Então nos perdoe, ó Pai, pelos nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, nos perdoe mesmo, ó Pai, e nos abençoe e nos salve, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Diga assim comigo: Jesus, eu estou aqui, eu quero aprender a estar mais na sua presença. Eu quero aprender a comandar nos teus caminhos. Amém. Diga assim: Satanás, eu não tenho nada contigo. Arruma suas coisas. E em nome de Jesus, se retire da minha vida, dos meus e do que é meu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu desfaço todos os seus planos, eu destruo todas as suas obras. Em nome de Jesus, eu tiro todo o teu direito, pelo sangue de Jesus, derramado naquela cruz, que pagou a minha dívida. Satanás, em nome de Jesus, se retire, para a glória do meu Deus. Eu só quero o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar agora. Senhor Deus, meu Pai, a honra e a glória é toda tua. É de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É do Espírito Santo, nosso companheiro. Aquele que representa a tua presença e a glória tua aqui na terra. Pai,
em nome de Jesus também, Deus, nós te pedimos que o Senhor também envie os seus anjos, pois a ele o Senhor dá ordem aos nosso respeito, para que nos guarde, nos proteja, Pai, e nos ajudem, Deus, a fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus, então, Pai, eu lhe peço a Deus, que o Senhor, Pai querido, possa nos abençoar essa noite de uma maneira tremenda, Pai, maravilhosa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero te pedir, Deus, que todos que venham nesse lugar, saibam, Deus, que estão vindo na tua casa, e que na tua casa, Pai, tem o pão, tem a água, Pai, tem, Deus, o vinho, Pai, tem o pão, Pai, que sacia a sede, Deus. Então, ó Pai, eu quero, Pai, que o Senhor manifeste a tua glória aqui, curando, restaurando, salvando, dando vida, Pai, e motivação para as pessoas, em nome de Jesus, Pai. Pai, também eu quero, Deus, que o Senhor liberte as pessoas daquilo, Deus, que os prende no mundo espiritual, seja feitiçaria, bruxaria, seja maldição, Pai, seja trabalhos feitos, Pai, contra as pessoas, que tudo isso seja desfeito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos honrar a Deus com as nossas ofertas, nossos dízimos e oferta. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Peçam o que vocês querem pedir de recurso, de dinheiro. Pega. Senhor Deus, eu lhe peço, Deus, que o Senhor nos livre do roubo, do engano, em nome de Jesus, Pai, dos prejuízos, dos ratos espirituais, Pai, do devorador, do tranca-rua, em nome de Jesus, Pai. Mas eu lhe peço, Deus, que o Senhor envie os teus anjos, Pai, o mesmo poder, Pai, o reino teu, Pai, que veio sobre a vida de Abraão, Isaac, Pai, e Jacó, quando o Senhor estabeleceu a prosperidade deles. Também eu lhe peço, Deus, que a tua prosperidade sobre a nossa vida não venha, Deus, para nos distrair, Senhor, mas venha, Deus, para nos libertar, para que nós possamos prestar culto a Ti, Pai. Como Moisés, Deus, falava para Faraó, Pai querido, que ele ia adorar a Ti, Senhor, com todos aquilo que eram deles, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eles precisavam daquela prosperidade para ir prestar culto a Ti, Pai. Então, Pai, assim eu quero que o Senhor abençoe o Teu povo nesse lugar, Pai, para que todos, Deus, possam ter bastante, Deus, para Te servir, Te adorar, Pai querido. Enquanto nós estivermos Te adorando, Te servindo, Pai, que nós não venhamos estar preocupados com a falta de dinheiro, Pai, mas sim, ó Deus, ocupados, Deus, em Te oferecer o melhor, Pai, tendo nós condições para isso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus.
Hoje eu quero pregar Lucas 38, 10, 38 a 42. Tem tudo a ver com o louvor que nós cantamos, tem tudo a ver com a palavra que o pastor Edmar deu, né? E o Senhor já estava ministrando isso para mim hoje. Primeira coisa que nós temos que compreender é que para nós darmos interesse a uma palavra, nós temos que saber qual que é a intenção que Deus está falando essa palavra. Por que que o Senhor está falando essa palavra? Então, se o nosso coração e a nossa mente estiver em outro assunto, você vai aprender coisas, mas Deus não vai falar com você. Então, primeiro nós temos que saber, né, o que Deus está querendo chamar a nossa atenção. O que Ele está querendo nos corrigir. Porque sempre o Senhor está nos corrigindo. Diga comigo, sempre o Senhor está nos corrigindo. A maneira que Deus nos corrige é que às vezes é diferente. Tem vezes que Deus está bravo, como um pai bravo. Tem vezes que Deus está, querendo corrigir nós de uma maneira mais... Mas o Senhor sempre está nos corrigindo mesmo quando Ele está nos consolando. O Senhor está pedindo para nós. Primeira coisa que Deus quer, mude o seu pensamento. Ele está falando assim, mude o seu pensamento. Vem cá, você está pensando errado. Eu quero que você comece a pensar certo sobre isso que você está pensando. Então, quando Deus ele traz um novo pensamento, aquilo que é um problema se torna uma oportunidade. Ou aquilo que é um sofrimento se torne um momento de alegria, de grande conquista, de prazer. Só de mudar o pensamento. Então, muitas vezes nós estamos querendo resolver problemas, mas nós, na realidade, estamos totalmente errado. E nós precisamos parar. Eu tenho visto assim, muitas pessoas, elas vêm e me procuram para um conselho, para contar o que está acontecendo na vida dela. Mas pouquíssimas pessoas escutam o que o pastor fala. Pouquíssimas, raras. Elas não querem saber o que o pastor está ensinando. Por quê? Porque o que o pastor vai ensinar ela vai mudar o modo dela pensar sobre aquilo. O modo dela pensar sobre aquilo. E muitas vezes aquele ensino do pastor vale mais do que tudo. Então, quando nós saímos da nossa casa no sábado, e viemos nesse lugar, para nós limpar aqui, gente, para mim, tudo que nós estamos fazendo aqui, não passa de um pretexto para nós ouvir um conselho de um irmão mais experiente que está aqui, aquela palavrinha que o pastor dá ali na piscina, aquele ensino, tudo é para isso. Só que as pessoas vêm aqui, trabalham, e muitos na hora da palavra falam, pastor, eu estou com um problema, eu tenho que ir embora mais cedo. E outros, vêm em vez de aproveitar, estarem conversando e ouvindo uma instrução, pegam e começam a falar outros assuntos. E por isso que eu quero falar hoje, sobre Marta e Maria. Uma coisa que você precisa saber é que Deus sempre vai nos corrigir, mesmo que nós estejamos certos. Deus vai nos corrigir sempre. Por quê? Porque é possível uma pessoa fazer tudo que é certo e mesmo assim ela tendo o coração mau. Ela usa, às vezes, as coisas certas que ela faz para criar uma máscara, mas o que está dentro dela são intenções diferentes de Deus. Então, mesmo uma pessoa certa, Deus sempre está corrigindo as intenções dela. Às vezes você está querendo ser o melhor funcionário lá no seu trabalho, só para provar para o outro que você é melhor do que ele. Quer dizer, uma pessoa está fazendo a coisa certa, mas com uma intenção errada. E Deus, Ele olha o coração da pessoa. Ele olha o coração da pessoa. Então vamos ver um assunto aqui, em que vai criar um cenário, que todo dia Deus está dando cenário para nós aprender. Todo dia. Todo dia Deus está criando um cenário para nós aprender.
E uma coisa que nós temos que entender, né? Você sentou com o pastor, você sentou com o Dimar, você sentou com uma coisa assim, e você trouxe um assunto, e ele começa a explicar aquilo para você, querido, vai ser Deus falando. Vai ser Deus falando. Falando pessoalmente sobre um assunto que você perguntou. Né? Se eu sentar junto com um amigo que é craque na palavra, que tem testemunho, que tem vida, e eu conto uma situação para mim e ele começa a conversar comigo a respeito daquilo. É Deus falando. E se a ideia dele está, eu não aceito aquilo, eu não gosto daquilo, que é Deus falando mais forte ainda comigo. Por quê? Né? Porque justamente, querido, você está sofrendo por circunstância, por causa do teu modo de pensar a respeito daquilo. Né? Então vamos lá, ó. Vamos ler essa passagem para nós entender. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem. E chegando a um povoado, ali uma mulher chamada Marta recebeu na casa dela. O recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Vamos lá. Aí o Senhor respondeu, ao Senhor ensinando, ó: Marta, Marta, você está tão agitada e preocupada com muitas coisas. Então diga comigo assim, você está muito ocupada e agitada com muitas coisas. Então, diga assim, eu estou agitado e preocupado com muitas coisas. Ó, Maria escolheu a melhor de todas. Então, diga comigo, coisas, fala aí. O que Jesus falou? Ó, a melhor de todas. Ou a melhor parte, diz outra palavra, né? É que nós estamos cheios de coisas, mas nós só podemos fazer uma coisa de cada vez. Né? Nós estamos fazendo muitas coisas, mas diga comigo, nós fazemos muitas coisas, fala aí. Mas só tem jeito de fazer uma de cada vez. Né? E Jesus chamou estar com ele como uma das coisas. Só que ele falou que essa é a melhor, né? Então, o que Deus falou? Amai a Deus sobre todas as coisas. É porque nós vamos estar sempre ocupados, muito, muito ocupados com as coisas. Né? Mas nós temos que escolher a melhor parte. E ninguém vai tomar dela. Querido, nós acabamos de cantar umas canções aqui, e o Edmar também estava falando até que ele falou do vídeo lá, né, que o rapaz lá está batendo na porta. E nós cantamos essa canção, né, de encontrar com Jesus, vocês se encheram do Espírito Santo. Sabe que isso alegrou o coração de Deus, por quê? Porque tudo nessa vida, você tem que pensar nas coisas do céu. Colossenses 3, lá diz assim, não pensais nas coisas aqui da terra, mas pensai nas coisas lá do céu. Vamos lembrar daquela lição que nós aprendemos, né? Que os pensamentos, né? Muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem a tua vida. Sobre tudo que deve guardar, é o mesmo versículo, né? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
vêm as fontes da vida. Quer dizer, quando fala ali pensamento e fala coração, no mesmo versículo, em outra versão, está dizendo o seguinte: muito cuidado com aquilo que você dá importância, que você prioriza, que você para fazer no momento. Muito cuidado com isso, né? Porque isso determina, né, a tua vida, determina o teu futuro. Isso vai te levar a lugares, né? E tudo que Deus quer, querido, é que nós pegamos o caminho, né, que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fala comigo assim: tudo que está acontecendo na minha vida, fala aí. Eu tenho que me transformar em caminho que me leva para o céu. Então, quando você ouve um conselho, quando você é exortado em alguma coisa, o que Deus está fazendo é te colocar num caminho. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso tempo aqui na terra é curto. Preste bem atenção. Quando veio a pandemia, a Covid, ela matou muita gente. E muitos de nós aqui, inclusive eu, quase morreu. Todos nós estávamos ameaçados de tão frágil que nós somos. Um vírus que ninguém nem vê, nem sabe como é que é, né? Não tinha como resolver. Quantas pessoas com dinheiro, mas com muito dinheiro, partiu. Então nós somos vulneráveis. O nosso tempo aqui na terra, ele é passageiro. Jesus, ele não veio aqui para abençoar a nossa vida. Ele veio aqui, querido, para fazer de nós, seus discípulos, com uma missão na terra. E tudo que Jesus quer, querido, é que nós vamos morar com Ele no céu. Ele deixa nós um tempo mais aqui na terra, porque Ele quer alcançar outras pessoas através da nossa vida. Então, todo pensamento, quando Deus fala assim, ó, eu não sou como vocês, eu não penso como vocês. Quer dizer, eu não tenho a mesma vontade de vocês, o mesmo desejo de vocês, a mesma ideia de vocês. O que eu não estou querendo dar o que vocês querem. Eu quero dar coisas muito mais grandes, mais altas, mais profundas. Eu quero te dar coisas que não tem como medir, nem a largura, nem a altura, nem o tamanho. Só que não nesse pensamento que você tem, mas no pensamento lá do céu, na eternidade. É lá que manda. Vocês acabaram de cantar aqui, ó, muitos se emocionou, se encheu do Espírito Santo, se alegrou. Por quê? Porque nós estávamos cantando coisas que estão além dessa vida. Então, quando o Senhor está mandando, exortando nós, a primeira coisa que Ele está querendo é levar nós além dessa vida. Quando eu estou me corrigindo lá no meu trabalho, entende? Não é a intenção principal maior, não é estar, querido, melhorando a minha vida aqui na terra, mas sim obedecendo aquele a quem eu fico nos pés dele, aprendendo, ouvindo. Eu ouvi, eu aprendi, faz 30 anos que eu estou ouvindo e aprendendo. Então, quando eu estou sendo corrigido no meu trabalho, no meu casamento, na minha casa, é porque eu estou, querido, entende? Sendo alinhado para ir morar com Jesus no céu. Porque quem é que vai morar no céu? É todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quem que crê que Jesus Cristo é o Senhor? Quem ouve e obedece. Quem ouve e obedece. Mas para você ouvir uma pessoa, você precisa saber o que aquela pessoa está querendo. O que ela está querendo? O que ela está querendo? Eu vejo lá na loja, né? Então eu já tive muitos funcionários. E a dificuldade deles, querido, não era me obedecer. Eles nunca conseguiam acertar o que eu queria. Por quê? Porque eles não entendiam o que eu estava querendo. Às vezes eles faziam as coisas certinho, mas no final não dava muito certo. Por quê? Porque eles não entendiam o que a gente está querendo. Então nós fazemos a mesma coisa com Deus.
O Senhor está nos corrigindo e nós estamos resistindo, porque nós não estamos entendendo o que o Senhor está querendo. E sabe, para você entender o que o Senhor está querendo, é muito importante você parar um pouco de ficar dando importância para essa vida, para as aflições, para as lutas e para as bênçãos também. E parar aos pés de Jesus, querido, e ficar quieto, anula tudo, escuta, para ver se você começa a entender o que o coração de Deus fala ao teu coração. O que é o coração de Deus fala ao teu coração? É quando você começa a entender, entende o que Ele quer. Quando você não entende isso, você tem que fazer uma inversão. Você pega e se coloca no lugar, né, do patrão o dia que você arruma uma empregada. Vamos dar um exemplo. Né? A minha esposa. Agora nós temos uma secretária que vai lá uma vez por semana. Né? A Rose, ela vai entender o que Deus quer da vida dela o dia que ela vê, né, que a alegria do coração dela com aquela funcionária é quando aquela funcionária faz o que a Rose esperava, o que a Rose queria, o que a Rose pensava. Pegaram? Quando você começa também querer entender o que Deus quer falar, veja você como pai. Como que você, quando vai chamar a atenção da tua filha, eu lembro esses dias atrás, né, o Edson, ele chegou em mim e falou assim: ó, pastor, eu fiz um trato com a minha filha, né, com a Júlia. Então, eu vou ficar fazendo um regime para que a Júlia também faça. E nós fizemos um acordo que nós dois vamos fazer. Aí ele disse que a Júlia andou quebrando o acordo, né? Mas ele não quebrou. Mas por que ele ficou fazendo aquilo que é para a Júlia fazer? É para a Júlia entender, querido, que o que o Edson queria era o melhor para ela. O Edson estava... Vocês estão entendendo o que o pastor está querendo dizer? O Edson está querendo que ela fique mais bonita, magra, mais saúde, mais disposta. Entende? Ele não quer ver a sua filhinha. Então, aí, né, querido, se a Júlia amar o pai, agora ela não liga muito, né, de estar daquele jeito, mas se ela começar a amar o pai e pensar assim: não, mas eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo pelo meu pai, o meu pai quer que eu fique assim. Então, quando nós começamos a entender o coração de Deus, querido, nós começamos a ficar puro, santo. Por quê? Porque vamos dar um exemplo. Deus quer que eu me enriqueça, mas Deus não quer que eu seja desonesto. Então, Deus quer que eu enriqueça, mas Deus não quer que eu fique preocupado quando alguém me dá um calote, quando alguém me dá um prejuízo, quando alguém me ofende. Deus quer, querido, que eu seja um bom pastor, mas Ele não quer que eu fique com o coração partido pela ingratidão das pessoas. Pegaram? Então por que Deus não quer isso para mim? Porque ele, quando Ele for me julgar lá na eternidade, Ele vai dar as coisas de acordo com as minhas obras. Só que as minhas obras vão ser julgadas pelo meu coração, pela minha motivação. E só vai passar, querido, no quadro de Deus, aquilo que está de acordo com o coração dele. Por que Deus quer que eu perdoe todo mundo? Entende? Porque para Ele fazer justiça, Ele vai ter que usar aquilo que o meu coração der para Ele. Entende? Vocês estão entendendo isso ou não? Vamos dar um exemplo. Deus, Ele olha aquilo que nós somos no coração. Então, quando a Maria chegou, né? Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a Maria, querido, ela queria ouvir Jesus. Diga comigo, ouvir Jesus.
E uma coisa bem interessante, se você parar para ouvir Jesus, e não for a Jesus por causa dos seus problemas, das suas lutas, da sua atividade, mas você parar para ouvir Jesus, você vai conhecer a mente de Jesus, o coração de Deus. Depois, né, quando Jesus só ensinar alguma coisa para você, você vai captar fácil, rápido. Quando eu tenho alguém, né, quando a gente tem alguém do lado da gente, que já sabe o que a gente gosta, que a gente quer, né? Querido, parece que até errando ela acerta. Mas quando você tem alguém, querido, que não está de acordo com o teu pensamento, que não concorda com você, até acertando ele erra. Vocês já repararam isso ou não? Então, o que Deus quer? Deus quer que você aprenda isso. No meio da tribulação, a maior arma que nós temos no meio do agito chama-se paz. Entende? No maior sofrimento e angústia da nossa vida, a maior arma que nós temos é a alegria do Senhor. Quando o irmão estava lendo aquela parte lá, que eles estavam lendo a Escritura e eles começaram a chorar. Por que eles começaram a chorar? Porque eles viram, querido, que o que eles faziam não era do agrado de Deus. Eles começaram a chorar. Depois, né, como eles estavam se arrependendo, aí qual que é como é que chama ele? O Neemias falou: oh, vamos alegrar, né? Em vez de nós ficar triste, chorando, vamos nos alegrar, porque nós ouvimos agora a vontade de Deus, agora nós vamos fazer. Ele falou: e a alegria do Senhor é a nossa força. Diga comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Olha bem, passar por um momento de doença, de enfermidade, de luta, nós vamos pensar assim: morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Com o corpo glorificado, querido. Entende? Recebendo riquezas celestiais, eternas, né? Não só do planeta Terra, mas das galáxias, né? Tudo nosso, co-herdeiro com Jesus. Jesus vai repartir a herança dele de acordo com as nossas obras. Então é muito importante que nós parar e ouvir Deus falar. Muita gente pode criticar Marta, né? Que Jesus ensinou a Marta ali com o maior carinho. Porque quem é que pode imaginar, né, que Marta não era até mais top do que Maria? Porque Marta, querida, ela estava ansiosa esperando Jesus. Ela trabalhou que nem uma desesperada, assim, para poder montar o cenário, fazer a melhor comida, colocar a melhor mesa, com a casa aconchegada, e ela estava querendo receber Jesus, porque Jesus iria vir na casa dela. Outra coisa, como é que Marta poderia ser repreendida por Jesus, querido? Sendo que ela que convidou Jesus, vem para minha casa. E estava honrando Jesus. Então Marta era a crente mais top que tinha. E às vezes, você pode estar sendo esse crente top. Arrumando a casa de Deus, orando pela casa de Deus, buscando pela casa de Deus, arrumando a casa de Deus. Mas está faltando algo. Pastor, o que está faltando? Ler a palavra sozinho. Ficar quieto diante de Deus e falar assim: não, Deus, deixa eu neutralizar minha mente. Nada de pneu, nada de vaidade, nada de família, nada de problema. Qual que é o teu problema, Deus? Ele vai falar assim: é o meu amor por vocês. Eu amei o mundo de tal maneira que... E aí, querido, você vai descobrir que a única coisa que Deus quer que você faça é aproveitar
tudo que está envolvendo a tua vida, os problemas, as lutas. Qual que é o maior problema que a Raqueline está passando hoje? Qual que é, Raqueline? Vamos lá. A mãe dela, eu já sabia, né? Mas perguntei só para vocês saberem. A mãe dela. Então, se a Raqueline estiver bem doutorada mesmo, assim, de parada, ouvindo Deus, né? Quando ela vê o problema dela, ela fala assim: foi Deus que me pôs aqui. Né? Eu estou representando Deus nesse negócio. Aí ela começar a ver isso como uma oportunidade. Né? E se ela falar assim, se a minha mãe for salva, e daí que ela está com câncer, que ela vai morrer, que ela vai... Ninguém morre. Querido, para de dar valor no teu corpo. São coisas. Para, querido, de dar valor na tua própria vida. Por quê? Porque ela está prestes a acabar. Qualquer momento você morre. E uma vida não acaba só quando você morre. Você pode sofrer um acidente, ter uma doença e ficar neutralizado, querido, ter uma vida plena. Você pode viver em torno de uma doença. Ou para uma doença. Para um problema. Só se tratando e se cuidando. Então, o que Jesus está falando para você? O que Jesus está falando para nós essa noite? Pegaram? Mesmo que o nosso serviço seja tão nobre como o de Marta, que é cuidar da casa do Senhor, cuidar das coisas de Deus. Mas não deixa as coisas de Deus, querido, te tirar o tempo pessoal teu, de ficar na presença de Deus, que Ele falou assim: Senhor, o que o Senhor pensa? Porque na tua palavra fala assim, que os seus pensamentos não são os meus pensamentos. O que o Senhor pensa? O que o Senhor pensa da minha mãe? Né? De um modo generalizado, Deus pode te ensinar algo sobre algo específico na tua vida. Específico na tua vida. Eu nunca esqueço que do dia que eu ouvi Nel Benihim falando assim, que ele chegou no velório não foi Sexto, foi Livro, foi ele pregando, né? Que ele chegou no velório da tia dele, todo mundo chorando, e ele ficou bravo. Mas por que vocês estão chorando? Ela era crente, né? Aí, eles falaram, mas ela morreu. Falou, sim, mas nós já sabemos que quem morre é só o corpo. E eu sempre falo para as pessoas assim, né? Que quando aqui tem várias pessoas que já viu isso, né? Eu entrevistando uma entidade demoníaca. Pô, aquele cabra que está ali, querido, ele está conversando com a gente, está falando. Tem sentimento, tem vontade, tem pensamento, tem propósito, tem missão. Aquele demônio tem missão. Expressa tudo. Num corpo de outra pessoa. Ele não pode ficar ali porque ele não tem. Diga comigo, porque ele não tem corpo, fala aí. Ele não tem corpo de terra, passageiro, ele não tem o nosso corpo para manifestar na terra. E a gente expulsa aquele espírito. E a pessoa toma posse de novo o corpo dela. Aí eu falo assim, o que é nós morto? Nós morto, o corpo morre, mas a alma e o espírito virou como um espírito desse. O próprio Senhor Jesus falou que nós seremos semelhantes aos anjos. Então, estou mais vivo do que nunca. Então, na realidade, né, nós temos que transformar o nosso homem interior no homem do céu. É isso que Deus quer que aconteça na tua vida. Você tem que ser transformado de um homem do céu no seu interior. Porque na hora que essa casca aqui cair, entendeu, né? Vai nascer uma coisa igual a borboleta.
Você vai ficar livre. Nós estamos, querido, envelopados, nós estamos limitados num corpo terreno. E nós amamos essa vida, querido. Ao ponto de nós buscar Jesus, né? A maioria das pessoas, quase 100% das pessoas que estão buscando a Deus, a Jesus, para Jesus salvar essa vida aqui na terra. E não para transformar essa vida tua. Depois, né, Jesus vai falar, cuida do teu corpo, emagrece, fica, né, com saúde e tal. E a pessoa começa a pensar, querido, que isso é vida, que isso que é saúde. Isso não é vida, querido, isso é só um preparo para você estar disposto a ir, a fazer alguma coisa relacionado a outras pessoas, porque é isso que Jesus quer. Jesus quer, querido, que aquilo que Ele fez na tua vida, você passe para outro. E fica complicado se você tiver mirrado, estiver doente, estiver fraco, estiver com problema financeiro. Fica complicado. Por quê? Porque você vai ser aquele que vai pedir. Né? Quantas pessoas que vêm aqui, vêm pregar na nossa igreja por causa de dinheiro. Eles querem dinheiro. Jesus não quer que você seja um que vai pregar nas igrejas por causa de dinheiro. Jesus quer que você vá lá pregar, querido, por causa da glória dele que está na tua vida, e que você vai lá ainda oferta lá naquela igreja. Amém? Vocês estão entendendo? Então a razão de nós prosperarmos tem que mudar totalmente. Agora olha bem, o meio de nós prosperar, se levar nós para o inferno, o que nós fazemos? É melhor não ter nada e ir para o céu, entende? Do que ter 2 olhos e ir para o inferno. Do que ter 2 mãos e ir para o inferno. É melhor você não ter nada, querido. Nada, nenhum tostão no bolso. É melhor você ser um pedinte aqui na terra, um necessitado aqui na terra, do que ir para o inferno. Mas não quer dizer que Jesus quer que você fique naquela situação. Para com isso, para de ser burro. Jesus está mostrando, querido, que Ele quer que você vá entrar no céu, é com as 2 mãos, com os 2 olhos, é rico, é tudo. Mas Ele não quer, querido, que você crie pedra de tropeço para entrar no reino dEle. É isso que Ele quer. Ele quer te preservar. Pegaram? Diga comigo. Me preservar. Então, por isso que vem o ensino bíblico, a palavra. Seja justo, honesto, transparente, não se magoe, não se ofenda, não fique irritado, não fique nervoso, não, querido, aprenda isso. Qual que é a maior arma defensiva para você não ir para o inferno? Fora Jesus. Jesus é a porta de entrada, né? Mas depois que você entrou na porta, qual que é a arma maior que Jesus nos deu para nós lutar a batalha? Vamos, gente? Ninguém vai arriscar falar qual que é a maior arma? Eu falo assim, meio difícil de ser, porque você tem que caçar a palavra, né? Mas qual palavra que é? Alguém falou. Amor, querido. Então, e o amor, o que é o amor? O amor, querido, existe amor maior do que você querer que as pessoas sejam salvas? Não. E aí que está um negócio, as pessoas que te amam e que você às vezes não gosta delas, elas estão sempre te corrigindo. Por que elas estão te corrigindo? Porque elas querem o teu bem, porque elas te amam. Elas não querem, primeiro, que você vá para o inferno. Segundo, que você pague pelo que está fazendo. Então, quando alguém vem, querido, e critica um modo de você viver, e você desfaz, você não está ligando para aquilo que Jesus está te ensinando no dia a dia. A presença de Deus, que ela está conosco a todo instante. Tem versículo de Salmos 23, diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O
O Senhor é meu pastor, diz que a tradução certa é assim, de nada terei falta. Só que com que tipo de ovelha é você? Dessas que vêm aqui no sábado, mas na hora da palavra quer ir embora, porque já fez a sua obrigação? Martinha. Né? Ou daquela que fala assim, eu vou lá, e eu estou pensando assim, 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 dessa situação, vou conversar com o pastor Dorival, pastor Dimar, vou conversar com uma irmã sábia lá que já teve esse problema, né? E eu vou falar com ela a respeito disso. Se Deus me der uma oportunidade, eu vou falar, vai ter uma entrevista com Jesus, né? Irmão, você não acredita que Jesus fala na boca dos líderes da tua igreja? Né? Você fala assim, mas eu vou fazer uma prova, né? Se é Deus mesmo que falou comigo, igual, como é que é o nome daquele que, Gideão. O que Gideão fez, né? Eu vou ensinar vocês a fazer isso com o ensino de Deus, tá? Gideão fez assim, Senhor, se o Senhor quer que nós vá para a guerra, então eu vou pegar a minha manta, e vou pôr lá no chão, da noite lá. E lá era seco, né? Como é que ia? E o Senhor vai molhar só a manta. E o chão em volta vai estar seco. Acho que é isso mesmo, né? Primeiro. Foi lá e colocou tipo um tapete de pele, né? De animal. Aí ele chegou lá, querido. O chão em volta seco e ele saiu aquele monte de água Ele falou, Senhor, não se irrite comigo não, Senhor. Mas agora eu vou fazer outra prova. Se o Senhor quer que nós vá mesmo de novo, então confirma para mim que agora a manta fique seca e em volta fica tudo molhado. Aí no outro dia ele chegou lá, estava barro em volta da manta e a manta seca. Então, quando você tem um problema, você pode falar assim, eu conversei com o Dimar. Mas Deus só vai ser teu mesmo se eu for falar com o pastor e o pastor falar a mesma coisa. Aí, querido, depois que você ouve, mas não é o que você queria ouvir, o que você vai falar? Na realidade, Gideão não queria ir para a guerra. Gideão não queria passar aquela situação difícil. Pegaram? Então, né, o que ele fez? Ele dificultou para poder ele não ir, né? Olha porque as coisas que ele pediu eram absurdas, era para não ir mesmo. Aí você foi lá, escutou a mesma coisa e falou assim, não, mas eu acho que não é bom. Aí, querido, me desculpa, querido, você não gosta de ouvir Deus falar. Você só gosta de ouvir o que faz bem para o teu coração. Você tem coceira nos ouvidos. Você é aquilo que a Bíblia diz lá sobre esses Não acha lugar de arrependimento, não liga porque Deus fala. Quando é algo que você não aceita, pode vir 10 líderes falar a mesma coisa que você não ouve, até que Deus para de falar. E deixa você ser levado por aquela circunstância que vai acabar com a tua vida. Nunca mais você vai ter prosperidade porque você é teimoso. Não ouve as pessoas. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma prioridade na minha vida. E o Dorival chega em mim e fala, seu pastor, o negócio é o seguinte, eu senti de Deus, o senhor está pegando levando muito a sério isso aqui na tua vida, aqui, isso aí está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Eu falo, não, Dorival, é que você não sabe, é que, né, Aí outro dia vem o Edmar, pastor, senti de Deus no coração, que o senhor está, não, é que vocês não entendem, não sei o quê, Essa é a pessoa, né, querido, vamos supor, a Marta, né, eu não sei como é que foi
que ela ouviu o conselho de Jesus, se ela obedeceu ou não, né? Mas a Marta, né? Ela podia ter falado assim, né, para Jesus depois, né? Que Jesus falou, Maria escolheu a melhor parte. Ela fala, o senhor não entende, né? Que esse tanto de gente aqui, né? Tem que arrumar comida para todo mundo, não está entendendo. Deixa todo mundo de jejum, caramba. Nós somos teimosos. Nós só queremos ouvir o que nós queremos. Quantos crentes, querido, que estão indo na igreja, que estão vindo, vêm aqui, que vai em outras igrejas, que vai buscar profetas, querido, e ele só fica contente se Deus falar o que agradou o seu coração. Eu aprendi lá no começo, que a melhor coisa que tem é ouvir algo que eu não queria. E eu fico ruim. Eu fico ruim, mas eu vou dormir em paz. Eu vou mastigando. E eu não durmo enquanto não resolver aquilo. Eu fico ruim. Vou orar, eu busco e tal. Quando acontece alguma coisa, né, que eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo, às vezes eu posso demorar até dia, semana. Né? Mas eu não sossego enquanto não resolver aquilo. E aí, depois que eu resolvi aquilo, eu falo com certeza para mim e para todo mundo. Deus falou comigo a respeito dessa situação. Muita situação eu aprendi na Bíblia, mas hoje eu falo para vocês que é a vontade de Deus porque eu vivi aquilo. Às vezes um pai, uma mãe vem perguntar para mim um conselho de filho. Tem gente que acha um absurdo o que eu falo. Falei, querido, eu aprendi ao vivo e a cores, em um cenário, em uma circunstância, né? Eu quase morri. Eu aprendi aquilo e Deus falou comigo. Então eu posso te dar um conselho sobre filho. Finança. Eu não falo para você, querido, só aquilo que eu aprendi na Bíblia. Eu dei estudo, 9 anos, estudo sobre finança bíblica. Só que o que eu aprendi mesmo foi no tete a tete, no dia a dia, um cenário. E eu era o... Como é que chama o artista? Protagonista. Entende? Então, quando eu estou falando de finanças uma pessoa, não é uma pessoa qualquer que está falando. É a palavra viva, querido. Eu vivi aquilo. Eu vivi aquilo. Eu sentia dor, querida, assim, ó, de ser ameaçado, de ver filhos, né, quase passando necessidade de coisa e tal, e bater a porta e coisa assim, e não poder gastar, passar vontade de comer, de beber, coisas necessárias. De depender, querido, da hora do almoço dos irmãos lá, e eu ficar lá que nem tungo lá para ver se me chamava para almoçar, porque eu não tinha dinheiro para comer. Passei aquele tempo na minha vida que para me recuperar eu tive que fazer conta de minuto, de centavo. Então é muito simples, ué. Então não é, Deus não fala com você, queridos, e te ensina de um modo abstrato. Deus te dá uma lição aqui na igreja, você nem ligou para aquilo, amanhã ela está sendo praticada na Viva e ao Cores. Você é um protagonista da tua própria história. Mas você não escutou o teu pastor, não escutou a tua igreja, não escutou a tua liderança, está fazendo as coisas do jeito que você quer, e quem planta o que quer, vai colher o que não quer. Entende? Por quê? Porque você não entende, você não senta aos pés do seu mestre, que é Jesus. Mas não, pastor, eu sento sim. Só que quando o teu pastor está falando com você, quando um líder está falando com você, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus está falando, está pondo a unha na tua ferida, que está pondo o dedo na tua ferida, você não entende, querido, que você está igual Maria ali, ó. Está igual Maria. Só que você está agindo igual Marta. Tua vida é de Marta. Entende? Maria, ela sentou. Eu fico imaginando assim, né? Porque nós vemos Maria ensinando e Jesus ensinando qualquer coisa paralelo para Maria, né? Mas Maria podia estar sentada, querida, aos pés de Jesus.
e falando assim para Jesus: Jesus, como é que eu faço com a minha irmã Marta? Ela pega no meu pé, Jesus. Como é que eu faço, Jesus? Não estou aguentando minha irmã Marta. Né? E ela tinha uma oportunidade. O cara que podia dar a lição para ela do que fazer, estava ali. Aí Jesus devia falar para ela assim: ô Maria, a Marta precisa de ajuda. Você precisa amar a Marta. Não liga porque ela está fazendo. Você tem que ter dó dela, Maria. Né? Aí, a Marta chega, né? Fala assim: Senhor, irmão, o senhor não vai mandar a Maria me ajudar, não? A Maria podia falar: está vendo, Jesus? Está vendo? Está vendo? Aí ela fala: ô Marta, Marta. Aí a Maria podia falar assim: está vendo? Ó, Jesus chamou a atenção dela, então eu estou certa. Mas o que Jesus estava falando com a Marta era o que Jesus falou com a Maria? Vamos, gente? Vamos, gente? Não. A Maria não tem poder para julgar a Marta. Ela não pode julgar a Marta. Pegaram? Só Jesus tinha autoridade para julgar Marta. E a gente, na vida da gente, né, eu também fui protagonista nisso em diversos assuntos. Desde quando eu me converti, que eu me tornei conselheiro, né? Quantas vezes chegou uma pessoa perto de mim, né? E começou a falar mal do outro. Aí eu comecei a falar: ó, você para de falar mal dessa pessoa, essa pessoa é assim, ó. Mas se coloca no lugar dela, se você tivesse assim, 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 assim na tua vida, como é que seria? Aí sabe o que as pessoas falam? Pô, não dá para conversar com o pastor nunca concorda com a gente. Ele nunca está do lado da gente, ele sempre está do lado do outro. Aí vinha o outro. Vinha o outro e começava a falar: ô pastor, mas o fulano, não sei o que. Eu falei: ô, vem cá, por favor. Mas você não acha também que você está vendo as coisas erradas, assim, papapá? Quer dizer, mesma coisa. O conselho que você dá para Maria, você não dá para Marta. O que você dá para Marta, você não dá para Maria. Pegaram? Pegaram, gente? Glória a Deus. Amém? Marta precisava ser amada e compreendida. Amém, querido? E Maria precisava ser respeitada. Glória a Deus. Então, às vezes tem o irmão, né, que ele não é o culpado, ele é o inocente, ele precisa ser respeitado. Entende? Mas ele não tem, se ele cair no jogo do diabo, ele vai falar mal do outro irmão. Não podemos falar mal dos outros. Né? Não podemos falar mal dos outros. Uma coisa, né, que teve um irmão da nossa igreja aqui, que ele contava sempre para mim, ele falava uma situação, né? Ele disse que os irmãos da igreja dos pais deles, chegou lá, né, nele, e falou assim: lá na tua igreja, lá eles ensinam a doutrina? Ele falou: mas o que é doutrina? Ele falou assim: a doutrina é não ensinar você como se vestir, né, como se comportar, como é que vai na casa do Senhor, né? Ele falou: não, rapaz, isso ele não ensina, não. Não ensina, não, mas tem uma coisa que ele ensina direto lá. Falei: o que é? Para a gente não falar mal das igrejas dos outros. Mais ou menos assim. Mas uma coisa, querido, que nós precisamos compreender do coração de Deus, né? Sobre tudo isso. Por que Deus quer que nós amamos? Por quê? Diga comigo: porque Deus é amor. Fala. Então Deus não veio para condenar, né? Ele veio para quê? Para salvar.
Então, se você tiver um espírito de que condena, de que julga os outros, você complicou a tua vida. Você fechou as portas do reino de Deus para você.